Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do momento que estiverem assistindo este vídeo. Bom, para começar, eu pensei, afinal, qual livro dá para começarmos falando dessa temática? Pensei em começar então pelo livro que deu o nome à nossa comunidade, que já vem lá desde a época do Orkut, que migrou para o Facebook, como eu falei no vídeo de introdução, que é Aventuras Além do Corpo, mesmo que eu estou usando para este canal no YouTube. Aventuras Além do Corpo, de William Buhlman, está aqui o livro do lado. É um livro que eu particularmente acho fantástico, né? Fantástico. Eu acho, na minha humilde opinião, que William Buhlman foi uma pessoa que revolucionou a forma de se pensar as experiências fora do corpo. Por que eu digo isso? O Buhlman, ele era um cara que dá para se dizer cético no assunto. Ele ouviu falar das experiências fora do corpo, resolveu tentar, isso vocês vão ver no livro, não quero dar muitos detalhes, mas resolveu tentar e depois de algum esforço, achando até que já não conseguiria mais, o Buhlman teve um ótimo resultado, conseguiu sair do corpo, né? E conseguiu ver que aquilo ali era real mesmo, que não era uma brincadeira, papo furado, etc. Então, Buhlman começou a explorar as suas experiências e escreveu esse livro aqui, que ele é muito interessante, que além de trazer o relato pessoal dele, das primeiras viagens dele e depois como ele foi progredindo nessas experiências, além disso ele traz uma teoria que eu acho assim é muito interessante para se pensar as experiências fora do corpo na atualidade, tá? Buhlman, ele lança algumas questões muito interessantes, como por exemplo, por que é tão difícil de se comprovar a viagem astral? Porque se a gente diz, bom, eu saio do corpo, por que então eu não vou lá e leio o número tal deixado por alguém em algum lugar? Por que eu não vou, como foi feito, várias experiências dessa forma, né? Mas por que eu não vou, então, lá aonde o laboratório tal deixou uma imagem e eu leio essa imagem e comprovo que foi feito a viagem astral? Buhlman lança essa questão, embora ele não aprofunde tanto, ele lança essa questão por uma prática que ele fez, aonde ele ia lá para apagar a chama de uma vela, né? Então, Buhlman, ele tentava apagar a chama da vela e não conseguia, até que em um certo momento ele apagou a chama da vela. E quando ele volta para o corpo e vai confirmar o experimento dele, a chama não tinha sido apagada. E ele fica, mas como isso? Eu tinha certeza que estava fora do corpo. Isso aconteceu já comigo e com vários outros projetores. De eu sair do corpo conscientemente, sair do corpo sem gaps de consciência. Sair do corpo, deitar, fazer a prática, entrar em estado vibracional, levantar, sair do corpo, caminhar até o meu determinado alvo que eu deixei para treinar. Só que chegando lá eu via coisas diferentes no ambiente, coisas que não estavam ali fisicamente. Quando eu voltava e eu anotava no meu caderno, depois ia conferir, não tinha aquelas coisas ali. Eu ficava pensando, mas como assim? O ambiente era o mesmo, tudo era igual, porém tinha coisas que não estavam no físico. Como isso? Buhlman toca nesse assunto e ele dá uma teoria entrando na física moderna das partículas, a física quântica, a mecânica quântica. E aí é que está o grande X da questão, né? Através da mecânica quântica, a gente consegue entender como acontece e por que acontece essas determinadas coisas que a gente não conseguia explicar anteriormente.
e podia levar como imagens oníricas ou coisas do tipo, mas não é bem assim, né? Não vou entrar em muitos detalhes agora, porque tem um outro livro que eu estou terminando de ler, um livro bem novo, e que ele aprofunda essa questão que o Billman lança neste livro aqui, que é de, deixa eu só ver aqui da data, ele foi lançado em 96, então vejam só, né? Nós estamos em 2017, quanto tempo já faz, né, que esse livro foi lançado, e um autor agora está entrando nesse assunto. Então, Billman, ele é fantástico, ele fala de física quântica, desculpe, ele fala de física quântica no livro, ele relata a própria experiência dele, ele entra numa pesquisa para relatar, para falar de técnicas de projeção, algumas técnicas muito interessantes, né? Ele dá dicas preciosas. Para mim, este é um livro essencial. É um livro essencial para se pensar a projeção astral modernamente, nos dias de hoje. Claro, temos os clássicos, né, que tem que ser lido por qualquer pesquisador. Sylvan Muldon, Robert Monroe, esses são clássicos, tem que ser lido. Vou falar deles posteriormente. Porém, eu gostaria de começar então com este livro, porque ele é realmente um livro que eu acho fantástico. Ele é um livro... Bom, a minha cópia, ela está toda sublinhada, riscada, de eu estudar, né? Ele chega a falar mais adiante até de experiências um pouco mais complexas, indo até questões um pouquinho, claro, questões de cura e depois perguntas e respostas no final do livro. É um livro muito interessante de se ler. Gostaria então de deixar aí esse vídeo falando sobre esse livro, estimulando vocês aí, comprem o livro, procurem. Está esgotado, mas vocês encontram nos sebos, tá? Procure o livro, compre no sebo, leiam e estudem esse livro, que ele é muito bom, tá? Quem quer entender realmente as questões de viagem astral, esse livro aqui é um belo começo, embora a parte da física quântica, que é, para mim, o grande pulo do gato da coisa, é um pouco complexa, claro. Entrou em física quântica, se torna um pouco complexo e vamos precisar ir mais além e aí buscar em outros autores, Fridtjof Capra, bom, enfim, vamos ter que entrar em outros autores para estudar mais a fundo, inclusive agora nesse último livro que eu estou lendo, que eu vou ainda falar para vocês, tá? Pessoal, vale a pena começar por esse livro, tá? Vocês vão ter aqui prática, teoria, tá? E Billman é um cara fantástico. Já tivemos a oportunidade, eu e o Alexei, de entrevistar ele, né, pro nosso grupo. Vocês encontram a entrevista no grupo. Saiu também numa revista de espiritualismo, essa entrevista. Eu aconselho vocês, então, a estudarem esse livro, certo? Perguntas, dúvidas, escrevam. Vamos conversar, vamos debater. Se vocês acham que de repente eu deva entrar um pouco mais em alguma coisa do livro, posso entrar e conversar. De repente, se vocês quiserem, posso passar algumas técnicas do livro, tá? Só que, claro, eu aconselho a comprar e ler do começo ao fim. Não vão se arrepender. Certo, pessoal? Por enquanto é isso. Logo mais eu gravo outros vídeos, vamos explorar os livros aí, vamos falar sobre diversos livros sobre o assunto. Esse é recém o primeiro. Ainda vamos ver como é que a gente vai encaminhar toda essa questão aí dos livros. Eu acho que vocês vão gostar muito, vocês vão entender um pouco mais sobre toda essa literatura aí, e os que são os livros melhores, os livros essenciais, os livros que não são tão bons, mas enfim, todo livro vale a pena ser lido, né? Mesmo que ele não seja tão bom, alguma coisa a gente sempre aprende dos livros, né? Então vale a pena. É isso aí, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.